Olá, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fabiano, sou filósofo e educador. E uma questão que eu tenho me feito são aquelas questões óbvias, mas nem tão óbvias assim, é qual é o poder soberano de um Estado democrático de direito? A nossa tendência, até por reação do pensamento, é responder que o poder pertence ao povo, até dentro daquilo que já está escrito na Constituição brasileira e definições de livros, enfim. Mas eu acho que o importante e o mais interessante é a filosofia, esse exercício filosófico de estranharmos o óbvio, de estranharmos o cotidiano, porque aquilo que vai se tornando óbvio se torna um objeto irrefletido. E quando eu me faço essa pergunta, eu me remeto a uma frase nietzschiana presente em prefácio da obra Crepúsculo dos Ídolos, de que há mais no mundo ídolos do que realidades. Nietzsche está propondo uma reflexão a respeito daquilo que ele chama de verdades decadentes, que são aquelas verdades que tendem a enfraquecer a vontade de potência ou a própria vida. Mas o que me importa é partir dessa referência nietzschiana para a gente pensar exatamente essa questão, no sentido de que nós temos uma certa tendência, em algum grau, de elegermos ídolos ou representantes de nossas próprias vontades, nossos próprios desejos. Seja aquele ator ou aquela atriz da novela, seja aquele indivíduo que acaba tomando determinadas atitudes e no fundo, dentro de mim, eu passo a gostar muito que ele teve essa atitude porque eu queria fazer e nunca fiz. Seja através de grandes figuras que normalmente nós atribuímos como aqueles que orientam os grandes destinos ou os nossos destinos na coletividade. E essa mesma tendência a eleger ídolos ou representantes de nossas vontades e nossos desejos, ela não está ela não está fora do contexto que nós estamos vivendo, dentro desse contexto das eleições, através das representações públicas e políticas. Ora, nós atribuímos sobre eles a figura ou a personificação de anjos salvadores, como aqueles que vai nos retirar da dor e do sofrimento, vai alterar esse cenário, muitas vezes, de uma maneira mágica. Ora, nós atribuímos essa personificação demoníaca, né, como se eles fossem colocar em risco a integridade física, moral, emocional, ou daquilo que nós acreditamos. Mas o fato é que em ambas as personificações é possível perceber que há uma atribuição de um ideal, de uma certa romantização desses indivíduos, né? Seja para atribuir poderes para o bem ou para o mal. E acho interessante, dentro desse contexto, considerar de que só é possível atribuir essas referências, sejam elas demoníacas ou não, com base em nossa própria formação. Ou seja, quando eu atribuo ao outro essas personificações, isso é possível com base em minhas próprias referências de crenças, de valores, de visão de mundo, de visão do outro, de visão de si mesmo. O que nos importa considerar nessa questão da atribuição dessas características a essas figuras é, primeiro, se deparar que esse ato de atribuir é um poder que pertence a nós. Esse ato de atribuir características, determinadas personificações, ou mesmo poder, pertence a nós. Não estão exatamente no outro, mas somos nós
que atribuímos. Porque no contexto das representações políticas, seja um presidente da República, seja um senador, uma deputada, um deputado federal, um governador, nós enxergamos que são o quê? São representações que existem ali, funcionam de acordo com o jogo do Estado Democrático de Direito. O que ocorre é que nós, como cidadãos, atribuímos o poder a um indivíduo vestir essas representações e ali exercer os projetos políticos e aquilo que nós nos afinizamos dentro dos nossos desejos e vontades. Mas esse é o ponto que me chama a atenção, né? O poder não existe exatamente na função, mas exatamente no cidadão que atribui esse poder a esse indivíduo que irá vestir essa representação. Portanto, o que é que nós podemos concluir num primeiro momento? O poder soberano no Estado Democrático de Direito é o voto. É essa capacidade em que nós atribuímos esse poder, conferimos esse poder a esse indivíduo a vestir aquela função pública, em função do bem comum. Porém, nós já podemos considerar que o voto em si também não é o poder, ele é a expressão de um poder. O voto, que é essa coisa de você ir até o local, digitar ali os números, seja para clicar no branco, no nulo ou confirmar, não é ainda o poder em si, mas é uma expressão de um poder. O poder, portanto, não é ainda aquilo que está dentro do voto, mas é aquilo que se encontra na dimensão singular dos indivíduos. Aí nós aprofundamos um pouco mais essa visão a respeito das origens do poder, desse poder que nós atribuímos a essas representações políticas. Esse poder, portanto, existe na dimensão interna desses indivíduos, de todos nós. Ou seja, a política não tem início exatamente nessa interação dos espaços públicos, mas o que isso nos permite perceber é que o jogo das forças e o poder político tem origem na dimensão subjetiva dos indivíduos. É no modo como nós interagimos e nos relacionamos com essas forças internas, seja através das nossas emoções, das nossas crenças, valores, conceitos e preconceitos, é isso que nos impulsiona a atribuir um determinado poder a uma representação ou outra. Ou seja, olhar para o cenário público e não só para o nosso voto, de certo modo, é olhar para o cenário interno. Ou seja, olhar para o cenário externo, de certo modo, é olhar com o modo como eu lido com uma espécie de sociedade interna. Ou seja, através desse jogo, essas contradições, essas divergências que nós experimentamos na própria intimidade. É muito interessante olhar desse modo, ou considerar nesse sentido, porque isso nos confere uma autorresponsabilidade em relação a essa grande expressão pelo voto, que vai atribuir ao indivíduo um poder de nos representar em uma representação política. Ou seja, aí cabe questões que vão no sentido de nossa própria sociedade interna, que é como é que nós estamos lidando com o jogo de forças, de interesses, desejos e vontades de nossa própria intimidade. Tendemos a ser mais totalitaristas no sentido de que queremos que alguém mais forte, autoritário, nos submeta sem qualquer possibilidade de diálogo ou questionamento? É assim que traduzimos ou nos relacionamos com a nossa própria sociedade interna? Será que a relação com a nossa própria intimidade é, de certo modo, semelhante ao governo de poucos? Ou seja, só determinadas partes me interessam sobre mim, sobre todas as outras, o que me importa é a negação e a imposição de poder? Ou será que a minha relação com a minha intimidade, com essa sociedade interna, tem mais uma disposição de reconhecimento de que tudo que está em mim faz parte? De que há uma multiplicidade e uma diversidade de forças, de concepções, de contradições, e que é justamente essa abertura a essa diversidade, essa multiplicidade, que nos possibilita um exercício de maior
dignidade e ética no exercício público, né? Ou seja, como é que a lida com as minhas questões internas me conduz a esse ato de atribuir poder sobre um indivíduo que irá ocupar uma representação pública. Dentro do jogo de um Estado democrático de direito, é impossível desconsiderar a multiplicidade de opiniões, de raças e etnias, de gêneros, de opções sexuais ou expressões sexuais, de diferentes opiniões sobre os mais diversos assuntos. E aí talvez nós podemos considerar que a democracia, ou melhor, nós não nascemos democráticos por natureza. A democracia parece ser muito mais um exercício de autoaprendizagem, no sentido de que eu preciso aprender sobre o que eu aprendi. Se eu considero que exatamente o jogo de forças que experimento em minha própria subjetividade é que me conduz a atribuir pelo voto o direito sobre a coletividade através de um representante, talvez aí nós podemos considerar que esse seja um maior desafio na continuidade enquanto um Estado democrático de direito. Em considerar que o jogo político tem início na intimidade dos indivíduos, na mentalidade dos indivíduos, e que no jogo das forças da coletividade da vida pública isso é apenas a expressão de uma vida interna. E aí, o que vocês acham sobre isso? Gostaram sobre o assunto? Quero ouvir a opinião de vocês, tá bom? Até a próxima!